Olá, gente maravilhosa! Tudo bem com vocês? Deixa eu compartilhar esse link aqui com minha galerinha para a gente começar a aula. E aí, gente, como é que vocês estão? Acabei de compartilhar o link aqui, tá? Vou aguardar uns minutinhos para o pessoal começar a chegar. Nós estamos 2 minutos adiantados, tá? Então, se você chegou aqui agora, está assistindo essa aula no YouTube, passa esse vídeo um pouquinho para frente, tá? Para começar essa aula aí efetivamente, porque eu vou dar uns minutinhos aqui para a galera que está chegando, né? Para a galera que está chegando poder começar a acompanhar aqui essa aula, combinado? Então, olha só. Se você está assistindo essa aula agora pelo YouTube, adianta um pouquinho esse vídeo para que você possa começar a partir do início da aula, tá? Eu comecei um pouquinho antes para mandar o link para a galera, para ir organizando a ferramenta para fazer a melhor experiência aqui para você. Combinado? Deixa eu ver como é que estamos. Olá, Patrícia, boa tarde. Ai, gente linda, como eu gosto de estar aqui às quartas-feiras junto com vocês. É muito bom poder compartilhar, né? É muito bom a gente poder estar aqui interagindo e eu também tirando algumas dúvidas de vocês. Deixa eu começar a minha projeção do material de hoje, tá? Hoje a gente tem o tema das trilhas de aprendizagem. A gente vai entender o que são trilhas de aprendizagem, por que a gente tem que ter uma atenção especial no momento em que a gente constrói a estruturação do curso, né? Que a gente constrói essa trilha de aprendizagem, tá bom? Então, acho que pontualmente, 2 horas, podemos começar. Galera que vai chegando aí, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, ok? E vamos falar um pouquinho hoje sobre as trilhas de aprendizagem. Vocês já em algum momento ouviram falar do que são trilhas de aprendizagem, como que elas estão estruturadas, para que serve esse negócio, o que é esse negócio? Vocês já ouviram falar? Lembrando que tem um pouquinho de delay do meu chat aqui para o YouTube, tá bom? Oi, Maria, seja bem-vinda, maravilhosa. Então, tem um pouquinho de delay. Às vezes você escreve aqui no chat do YouTube, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu vejo vocês aqui, tá? Então, você já viu? Já ouviu falar? Sabe do que se trata essa tal de trilha de aprendizagem, gente? Vocês sabem o que quer dizer? Trilha de aprendizagem? Então, assim, ó, uma trilha de aprendizagem é como uma estrada que a gente constrói para o nosso aluno, tá? Vamos ficar com essa imagem em mente sobre trilhas de aprendizagem. O eixo da aula de hoje é sobre estruturação de produtos educacionais. Então, a intenção aqui é que você perceba como que construir uma trilha de aprendizagem qualificada está muito relacionada à qualidade do produto educacional que você está construindo, que você está entregando, ok? Então, o eixo de hoje, da aula de hoje, é da estruturação de produtos educacionais. Dentro desse eixo, a gente vai falar sobre trilhas de aprendizagem. Combinado? E, como eu falo assim, ó, planejamento pedagógico na veia, o que eu trouxe para vocês aqui, gente? Sempre, em toda aula que você for fazer, em toda live, em todo workshop, em todo curso, precisa ter um planejamento, tá? O que é esse planejamento? Nesse planejamento, a gente define os nossos objetivos, aquilo que a gente quer atingir, o nível de consciência que nós queremos desenvolver, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês o nosso planejamento de hoje. Nós temos uma competência geral que está em desenvolvimento aqui, né? Que é a compreensão
do que são trilhas de aprendizagem, como que a gente identifica cada uma delas e, principalmente, como que a gente aplica esse conhecimento no momento da estruturação dos cursos, tá? Então, essa é a competência geral em desenvolvimento. Percebam que isso está muito relacionado à promessa do produto. Então, se eu fosse falar para vocês qual é a promessa da aula de hoje, eu falaria assim, hoje você vai entender o que são trilhas de aprendizagem, como você identifica e como você aplica esse conhecimento na estruturação dos seus produtos educacionais. Percebeu? Quando a gente tem essa estruturação, o planejamento, algumas coisas acabam vindo bem naturalmente. Fica com essa visão aí para você, tá? Quais são os objetivos educacionais da aula de hoje? Veja, nós temos uma competência a ser desenvolvida, né? Nós temos uma promessa da aula de hoje. Para isso, eu alicercei aqui 3 objetivos educacionais a serem desenvolvidos para que ao final dessa aula você realmente tenha desenvolvido essa competência. Então, o primeiro deles é que você compreenda o que são trilhas de aprendizagem, a importância que elas têm para a estruturação de uma oferta qualificada, que você identifique os diferentes tipos de trilhas de aprendizagem, selecione a que mais se adequa à estruturação que você está fazendo neste momento. E terceiro, que você utilize esse conhecimento na estruturação da sua formação. Então, que você chegue em nível de aplicação desse conhecimento aí no seu dia a dia, na estruturação do seu produto, do seu curso, tá? E aí, só agora, depois que eu já construí a competência, meus objetivos educacionais, eu trago realmente quais são os conhecimentos, sobre o que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre as trilhas de aprendizagem, conceito de competência, estilos de aprendizagem, estruturação curricular e processos de ensino e aprendizagem. Combinado? Então, esse aqui é o nosso planejamento da aula de hoje. Deixa eu dar uma espiadinha no chat do YouTube, se temos conversas. Olá, maravilhosas! Dani, Keiko, sejam muito bem-vindas. Podem registrar as dúvidas de vocês que eu vou voltando aqui para a gente conversar. Combinado? Então, vamos lá. Agora que nós temos nossa competência clarificada, os nossos objetivos educacionais aí bem definidos, né? Os conhecimentos que serão abordados hoje, eu quero te remeter a um lugar. Pensa nesse lugar. Como que você se sentiria ao atravessar essa ponte? Sem o equipamento de segurança. Vocês estão percebendo que a pessoa está ali, né? Ela tem um equipamento de segurança, que se ela por acaso falhar um pezinho, ela fica pendurada. Mas como você se sentiria atravessando essa ponte, atravessando essa trilha? Eu gostaria que vocês trouxessem aí uma palavra, algum sentimento no chat, para a gente partir dessa reflexão, né? E eu vou contar para vocês que eu já caí nessa furada. Eu e o Rafael fizemos uma viagem em 2017, não, 2015, se não me engano, para um hotel fazenda maravilhoso. E lá a gente tinha a oportunidade de fazer o arvorismo, né? E eu nunca tinha feito, fui lá, convenci o marido e a gente foi fazer esse negócio. Olha, eu acho que valeu a experiência, mas não é uma coisa que eu vou fazer de novo. Porque, gente, atravessar esse tipo de trilha numa altura como, né, era lá, tinha um vale, era muito profundo, era muito alto, né? Mesmo com equipamento de segurança, é um estado de insegurança que não tem como dizer, né? O medo que você sente, lógico, tem toda aquela coisa da superação, né? Superar o medo, superar os seus desafios, depois você perceber que você conseguiu, né? Bacana experiência. Vou repetir? Não pretendo. Pode ser que daqui a uns dias vocês vejam os vídeos de fazendo outras coisas, né? Mas isso aqui eu não pretendo fazer de novo, tá? Não sei se vocês já fizeram, mas realmente é uma insegurança muito grande, né? Balança muito. Você não tem assim, não tem uma firmeza, o pé balança, a mão balança, você não tem clareza de se você vai conseguir chegar do outro lado, e muitas vezes o que a gente pensa é assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu achei que isso seria uma boa ideia para mim? Né? E aí, talvez seja isso que muitas vezes o seu aluno se questione no decorrer
da jornada que ele está fazendo com você, se essa trilha ela não estiver sólida, ela não estiver segura, ela não for coerente, né? Ele vai estar caminhando por uma trilha que está muito similar a essa e ele vai estar se perguntando: será que vale a pena eu seguir? Será que eu fiz a melhor escolha nesse caminho, nesse processo? Né? Então, eu trouxe essa imagem aqui para a gente trazer isso, interiorizar isso, que num processo de construção da trilha, a gente tem a opção de construir uma trilha sólida, coerente, segura, né? Para que o aluno se sinta motivado a transpor esses desafios que eventualmente se apresentam no processo de aprendizagem. Ou, se a gente não for muito atento a esse processo, a gente pode acabar construindo uma trilha como essa, que ela é insegura, que ela balança, que ela causa muito desconforto, né? O desconforto, ele é importante, mas é um desconforto assistido. Aqui a gente tem um desconforto que pode, né, causar, inclusive, uma desistência da pessoa, dela fazer o seu curso, porque ela está ali se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Né? Ela não está com vontade de terminar o processo assim, porque ela vai ver uma coisa boa lá na frente, né? Talvez ela esteja ali, vou terminar esse negócio aqui porque eu preciso descer daqui, como é que eu faço para descer? Né? Então, ela está nesse processo. Então, a gente tem essas duas opções: construir uma trilha sólida, forte, segura, ou lembre-se sempre dessa trilha do arvorismo, tá? Que causa muita insegurança. Insegurança não é bom para o processo de aprendizagem, tá? Então, as trilhas são sequências de atividades que o aluno vai realizar para construir uma determinada competência, uma determinada capacidade, para atingir um determinado objetivo, tá bom? Isso é uma trilha de aprendizagem. E essa sequência é estabelecida pela pessoa que constrói a formação do curso, a partir dos objetivos de aprendizagem ou da promessa de transformação que está sendo oferecida. Veja, para essa aula de hoje, eu construí uma trilha de aprendizagem. Eu defini uma competência geral, eu defini os objetivos, eu sinalizei quais são os conteúdos, né? Os conteúdos entram aqui como alicerces, não seriam bem alicerces, mas como elementos, como degraus, tá? Mas a trilha toda, ela é estruturada pelo objetivo educacional, né? Pela capacidade que está sendo desenvolvida e pela competência, pelo saber fazer que eu quero gerar naquela pessoa. A partir disso, eu vou pensando sobre quais são os melhores caminhos, né? O que faz mais sentido eu trazer primeiro. Então, o que fez mais sentido na trilha que eu construí para vocês aqui hoje? Trazer uma imagem de uma trilha de arvorismo para causar uma sensibilização, ok? Depois, explicar para você que essa sequência é construída pela pessoa que estrutura o curso, tá? Começa lá no processo de estruturação, não é só uma coisa que o professor faz. Tem muito daquilo que o professor faz, mas também começa nessa estruturação curricular. E você, aqui no digital, como a pessoa que está estruturando um produto educacional, vai além do papel do professor. Falo e repito para que essa consciência, ela internalize aí, né? Quando a gente vai ministrar aula numa instituição de educação formal, a gente recebe uma ementa, a gente já recebe o conteúdo programático, aquilo que a gente precisa trabalhar com o aluno. Mas uma equipe por trás fez toda a estruturação desse processo para que você pudesse receber essa ementa ali e desenvolver isso. Essa ementa está relacionada a todo um processo, toda uma trilha de aprendizagem que foi construída anteriormente. Você, depois, em sala de aula, constrói uma outra trilha para efetivar aquele processo que está ali estruturado, tá? Então, aqui no digital, você vai para além do papel de professor. Quando você estiver ministrando a aula, você sim tem que pensar nesse processo, nessa construção, nessa trilha, do passo a passo. Mas você aqui também é a pessoa que é o gestor, o coordenador educacional do seu negócio e que você precisa estruturar esse caminho antes, para que esse caminhar seja seguro. Tá? Então, é um nível de consciência que eu preciso trazer aqui para você. Tá? Então, percebam também como nessa aula eu vou trazendo sempre um elemento, depois outro elemento, para eu construir uma trilha hoje
para que a gente vá aprofundando o nível de conhecimento, o nível de consciência, para que no final você perceba que você atingiu aquela competência que eu trouxe para você no início da aula. Combinado? Deixa eu dar uma espiada aqui no chat. Como estamos? Tudo tranquilo? Maravilhosos. Qualquer coisa que vocês me chamam, tá bom? A Flávia é tudo, né? Até a pessoa do cafezinho. A gente é tudo aqui dentro dessa empresa. Então, quando você tem um negócio de educação, você é o professor, você é o gestor, você é o coordenador, você é o marketing, você é a pessoa que faz a produção de conteúdo, você é suporte para o aluno, né? Então, você tem todos esses papéis. A gente precisa ter clareza do que cada um desses papéis exige da gente, né? E seguindo aqui, então, quando eu começo a construir a trilha de aprendizagem, já contei para você, a trilha de aprendizagem ela começa na estruturação curricular. Só que não é uma estruturação curricular de empacotar conteúdo, de colocar um conteúdo embaixo do outro. É uma estruturação curricular qualificada com uma intencionalidade pedagógica, né? Então, assim, pensar sobre que transformação eu quero promover, o que eu quero que essa pessoa aprenda, o que eu quero que ela saiba fazer ao final dessa formação. É por aí que a gente começa a pensar. Esquece o conteúdo do seu curso. Esquece o conteúdo do seu curso, da sua formação, da sua jornada, da sua aula, seja lá o que for. Começa sempre pelo processo de pensar no que você quer ensinar, o que você quer que essa pessoa aprenda, o que você quer que ela tenha internalizado, o que você quer que ela tenha aprendido. A partir daí, a gente trabalha as capacidades que são necessárias de desenvolver e só então a gente vai sinalizar quais são os conhecimentos que eu vou utilizar como ferramenta, não como fim, para que eu desenvolva essa competência nessa pessoa. Tá? Então, a trilha de aprendizagem, ela começa já no processo da estruturação curricular, qualificada e com intencionalidade pedagógica, ok? E para que essa trilha tenha qualidade, intencionalidade pedagógica, a gente considera sempre duas premissas básicas. Quais são essas duas premissas? Primeiro, você está desenvolvendo uma competência. Você está desenvolvendo um saber fazer. Você não está entregando conteúdo. Conteúdo por conteúdo, todo mundo entrega o tempo todo aí na rede. As pessoas estão até um pouco cansadas de tanto conteúdo que elas estão recebendo, tá? Então, não é conteúdo, é desenvolver realmente uma competência, um saber fazer, tá? Um saber fazer, um saber ser. E a gente vai aprofundar um pouquinho o conceito de competência aqui mais à frente. E o segundo, a gente precisa ter clareza de que as pessoas são diferentes. Cada uma aprende mais de uma determinada forma, né? Ou possui, assim, o nosso estilo de aprendizagem próprio. Vocês aí, com certeza, já têm uma clareza, né, em relação ao seu estilo de aprendizagem. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais à frente também, vou trazer esses dois conceitos mais aprofundados, o que é a competência, o que é o estilo de aprendizagem, tá? Porque isso tem impacto, tem relação com a construção da trilha de aprendizagem. Mas a gente precisa sempre entender que as pessoas aprendem de formas diferentes. Então, nessa trilha, eu preciso privilegiar a utilização de recursos que vão ajudar pessoas diferentes, com estilos de aprendizagem diferentes, ok? Então, a construção da trilha começa lá na estruturação qualificada e com intencionalidade pedagógica. Essa estruturação, né, dessa trilha, ela passa pela consideração de duas premissas. Primeiro, que a gente está desenvolvendo uma competência, nós não estamos entregando conteúdo. E a segunda é que eu tenho que pensar nos diferentes estilos de aprendizagem do aluno. Combinado? Então, eu vou falar um pouquinho sobre competência. Eu falo bastante sobre isso, mas se você é novo, está chegando aqui agora, ainda não conhece, né? Eu trabalho com o conceito de competência, que ela faz um acrônimo aqui com a chave, né? Então, se você for ver as iniciais aqui dessas palavras, a gente tem a chave. Então, a competência é a chave, tá? E a competência, a gente desenvolve um saber fazer quando eu mobilizo um conhecimento, uma habilidade, uma atitude, um valor e uma emoção. Nossa, Joana, tudo isso? Eu sempre dou o exemplo do carro, né? Quando eu vou aprender a dirigir,
eu preciso ter o quê? Primeira coisa, eu tenho uma enxurrada de conhecimento sobre direção, sobre como funciona o carro, as leis de trânsito vigente, enfim, tudo que eu preciso em nível de conhecimento teórico, né? Depois, eu preciso ter habilidade física e intelectual para poder dirigir o carro, senão eu não tenho habilitação para dirigir o carro, correto? Então, é uma habilidade, é um estar apto a fazer. Eu estou apta a fazer. Só que eu conhecer tudo sobre dirigir e ter a aptidão para dirigir não garante que eu vou entrar dentro do carro, já partir e sair dirigindo. Porque isso envolve uma atitude, um querer fazer, né? Então, eu posso ter o conhecimento, posso ter habilidade, mas se eu não tiver atitude, eu não quiser fazer, eu não posso dizer que eu não posso falar que eu desenvolvi a competência, tá? E essa atitude, esse querer fazer, está muito relacionado com os nossos valores e com as nossas emoções. Se eu sou uma pessoa que acha que o carro é um baita poluidor do meio ambiente, e eu falo que eu nunca vou andar de carro porque queima, porque polui, porque isso vai contra os meus valores, isso é um impeditivo para eu virar a chave lá e dar partida no carro. Se eu sofri um acidente de carro, tenho um trauma muito grande em relação àquilo, tenho um medo danado de carro, isso é um impeditivo para eu ter a atitude de ir lá e virar a chave. Então, às vezes a gente, né, num processo que vocês escutam muito, né, entrega seu conteúdo, pacote seu conteúdo e vende, passa conteúdo, a gente fica só aqui em nível de conhecimento. Você está só entregando conhecimento para as pessoas, mas você não está aprofundando a questão das habilidades, motivando para uma atitude, para um querer fazer, então mobilizando os valores e as emoções para potencializar esse saber, esse querer fazer, né? Então, a competência, ela acontece quando a gente tem a mobilização disso tudo. Eu conheço, eu tenho aptidão, eu tá relacionado com os meus valores, eu tenho uma emoção positiva em relação àquilo, eu tenho uma atitude, então, para fazer, tá? Quando eu falo competência, é sobre isso que a gente está falando, ok? E estilos de aprendizagem, se você não conhece, eu trouxe aqui para você um gráfico, né? Os estilos de aprendizagem são a maneira como cada um de nós se utiliza para poder aprender, tá? Porque cada um tem uma facilidade com o estilo e dificuldade com o outro. Por exemplo, se você for muito sinestésico e nesse momento você está me ouvindo, possivelmente você está com uma caneta e um papel na mão, anotando o que eu estou falando para você, tá? Se você é mais auditivo, talvez você não esteja anotando, talvez esteja até fazendo outra coisa, mas você está me ouvindo. Tá? Se você é visual, você não está fazendo outra coisa, você está aqui olhando para mim, no meu gestual, no que eu estou falando, porque você precisa desse visual, de me ver aqui, para que o teu processo, né, teu processo de aprendizagem, teu processo cognitivo, ele mobilize todas as funções que são necessárias para que você aprenda, para que você entenda o que eu estou te falando. E existe uma vertente que fala ainda sobre a leitura e escrita, né? Que tem um tipo de aprendizagem que ela é baseada em ler e escrever, e que a pessoa ela aprende, né? Ele prefere aprender através disso, escrevendo e lendo, não necessariamente ouvindo, nem vendo, nem tocando, enfim, mas ele fica ali na leitura e na escrita, tá? Então, basicamente, a gente tem os 3 elementos, tá? Basicamente, o seu aluno vai ser visual, auditivo, sinestésico, mas a gente também tem o leitor-escritor, que a gente pode trazer para essa relação. É uma tendência, né? Ainda está em estado de aprofundamento de estudos, mas a gente já pode considerar. Porque quando você for construir seu plano de aula, seu plano de desenvolvimento de aula, que a gente vai ver ao final da aula de hoje, você precisa considerar que tipo de recurso você vai trazer para quem é visual, que tipo de recurso para quem é auditivo, que tipo de recurso para quem é sinestésico e para quem gosta de ler e escrever. Porque você tem que explorar o mesmo tema sobre 4 recursos diferentes, para que você possa, sim, aí contemplar todos os estilos de aprendizagem, tá? Deixa eu dar uma espiadinha aqui no chat, ver como é que vocês estão, alguma dúvida? A mais sinestésica, a Dani, a Keiko também é sinestésica, eu também sou bem sinestésica. Eu, quando vou estudar, aprender, eu sempre preciso papel, caneta, para ir, parece que se eu não escrever sobre aquilo, né, eu não vou
interiorizar aquele conhecimento. Sempre tem essa dificuldade também. Não sou muito visual, não sou muito auditiva, mas eu sou bastante sinestésica. E quais os benefícios que a gente tem em construir uma trilha de aprendizagem qualificada, Joana? O que eu ganho com isso, né? Porque, dá trabalho pensar sobre tudo isso, dá trabalho fazer essa estruturação, eu não posso só ir lá e fazer os conteúdos e abrir a câmera e aí falar, eu quero falar do que eu sei, enfim. Para que essa frescura toda? Porque quando você constrói essa estruturação qualificada, uma trilha de aprendizagem com intencionalidade pedagógica, o que você ganha? Motivação, engajamento e potencialização da aprendizagem. Traduzindo isso, alunos apaixonados, depoimentos positivos, pessoas que querem comprar um segundo produto seu, tá? Você sabia que apenas 10% das pessoas que iniciam um curso finalizam? Você sabia dessa métrica? Essa é uma métrica do mercado digital. E por N fatores, tá? Eu já falei em outros momentos aqui que se você está fazendo tudo certinho, está estruturando, tem intencionalidade, está fazendo planejamento, e ainda vai ter aquele aluno que vai desistir na metade do curso, ok, entenda que pode ser uma situação bem particular do aluno, né? Mas muita gente desiste por quê? Porque a trilha está balançando, porque ela está instável, porque ele está se sentindo seguro, porque ele não está conseguindo encontrar motivos para continuar naquele processo. Ele está se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Ele não está querendo continuar. Então, é por isso que muitas vezes os alunos acabam desistindo, né? 90% dos alunos acabam desistindo. E trazendo agora uma perspectiva de gestora para você, se você tem 100 alunos, 10 permanecem e 90 desistem, são 90 alunos que não vão comprar um segundo curso de você, que não vão falar bem de você, que não vão te indicar para outras pessoas, e isso vai demandar para você mais investimento para trazer aluno novo, né? Então, a gente manter, qualificar, atender, procurar entregar o melhor para aqueles alunos que chegaram, para aquelas pessoas que vieram, é sempre a melhor estratégia, em termos financeiros, principalmente, tá bom? E quais são os 3 tipos de trilhas de aprendizagem? Vocês conhecem? Vocês conhecem os 3 tipos de trilha de aprendizagem? Já ouviram falar em algum momento? Então, vamos lá. Os 3 tipos de trilhas de aprendizagem que eu costumo utilizar, né, que eu tenho assim como base, são o linear, o agrupado e o misto, tá? O que é esse negócio aí, Joana? Linear, agrupado, misto? Meu trem de pai. Já vou explicar para vocês e vocês vão conseguir identificar nas formações que vocês participam, nas atividades educacionais aí que vocês estão inseridos, ou no próprio curso que você está oferecendo, intuitivamente você já usou em algum momento algum tipo dessa trilha, você só não sabe que é esse o nome, tá? Ou você está fazendo um curso, você vai identificar, ou nas formações que você já ofereceu, intuitivamente você já usou uma dessas trilhas, você só não sabe que o nome disso era esse. Combinado? Então vamos lá saber qual que é dessas 3? A primeira é a linear, né? O nome já fala, é uma linha. Nesse modelo, uma aquisição de conhecimento, ela está relacionada a um pré-conhecimento, né? Ou um pré-requisito, tá? Então, eu preciso aprender uma coisa, para depois aprender outra coisa, para depois aprender outra coisa. Então, os módulos, eles são organizados na sequência. E isso conduz a pessoa que está aprendendo um objetivo final de acordo com o planejamento da trilha, sem muita fuga, digamos assim, tá? Então, imagina, uma estrada reta. Se o aluno só pode seguir por ali e ela tem degrauzinhos, digamos, ela tem uma escalada. Você precisa cumprir essa primeira fase para avançar para a segunda, porque essa primeira fase aqui é pré-requisito da segunda. Um exemplo disso é a escola formal, né? A gente sempre vai da primeira série para a segunda série, da segunda série para a terceira série, porque a estrutura curricular da escola, ela é concebida de maneira linear, tá? Então, eu tenho uma que é pré-requisito da outra. Eu não posso começar fazendo a terceira série e depois voltar para a primeira, porque eu primeiro preciso aprender as coisas da primeira série, tá? Então, essa é uma trilha de aprendizagem, é a trilha de aprendizagem mais utilizada quando a gente fala de formações, tá? Então, a trilha linear é a mais tradicional, digamos assim.
Nós temos a trilha agrupada. Nessa trilha, as organizações do módulo, os recursos de aprendizagem, eles são de forma aleatória, não tem uma ordem pré-determinada. Você talvez só precise realizar um número mínimo, né? Então, digamos, eu vou para o passo 27, eu vou começar o curso pelo passo 27, ok. Mas para você ir para o próximo, você escolher qual é o próximo passo que você quer dar, você precisa preencher alguns requisitos aqui do 27, combinado? Combinado. Terminei o 27, eu vou para o 18. Então, no 18 também eu vou ter alguns pré-requisitos ali antes de estar liberado eu escolher o passo seguinte, tá? Então, o aluno, ele escolhe os módulos que ele considera mais significativo e ele vai construindo a própria trilha. Cara, que bagunça esse negócio, né? Mas a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, no digital, se você olhar o feed do Instagram, o seu feed do Instagram é uma trilha agrupada. Porque você deixa diversos conhecimentos ali que estão relacionados ao seu objetivo geral, né? Você tem uma competência geral, você tem um objetivo geral com o seu feed, com o seu, né, seu Instagram, digamos assim. Mas a pessoa, ela olha o seu feed e ela clica naquilo que chama a atenção dela. Eu quero saber sobre isso. Pode ser considerado uma trilha agrupada. Quando a gente está num processo de mentoria, algumas mentorias também, assim, você entra, não importa o momento que você entra, tá? Você vai encontrar um material que está ali à sua disposição para estudos e você tem um momento de acompanhamento ali. Então, isso é uma agrupada. Algumas universidades também têm isso, que você entra no módulo que está vigente, digamos, né? Universidade à distância, presencial também já vi, em que você entra, a gente está no módulo 5, beleza, vai lá e fecha o módulo 5, vai para o módulo 6 até o 10, depois você volta para o 1. Então, é uma estrutura curricular que um módulo não depende do outro. À medida que você fecha os conhecimentos daquele módulo, você está pronto para outro conhecimento, independente de qual for, tá? Colégio SESI também usa muito isso, né? Então, as turmas são interseriadas, os alunos de primeira, segunda e terceira série estudam na mesma sala. A Escola da Ponte, em Portugal, também utiliza muito trilha de aprendizagem agrupada. O que é bom aqui? Que a gente consegue personalizar um pouquinho mais, a pessoa vai pela interessância dela, né? Isso aqui me chama atenção, quero fazer isso. Aí, dentro desse módulo, talvez você desperte a curiosidade da pessoa por um outro específico. Me chamou mais atenção agora isso aqui. Então, ela vai personalizando de acordo com o grau de interesse dela. Isso está muito relacionado à personalização da aprendizagem, que é uma grande tendência de educação. O que a gente faz quando a gente coloca um curso à disposição na plataforma? A gente modula, né? Linearmente. Módulo 1, apresentação, módulo 2, isso, módulo 3, aquilo. Mas o que nós, como alunos, fazemos? Olha, sejam bem honestos. Alguém de vocês, quando compra um curso, todos os módulos estão disponíveis, assiste nessa ordem, do primeiro ao último? Ou vai lá por ordem de interessância, por aquilo que acha que é interessante? Não, mas eu entrei aqui para saber especificamente sobre isso, então eu vou olhar isso aqui, depois eu vejo lá os outros módulos, né? E aí, o que acontece? A estrutura foi feita por uma aprendizagem linear, o aluno está usando essa estrutura de uma forma agrupada, então a gente vai ter algum probleminha ali, algum gap de aprendizagem, algum descompasso nesse processo de aprendizagem, tá bom? Tá fazendo sentido aí para vocês? Tudo bem? Maravilhoso, então vamos continuar, tá? E a mista, né, que é uma trilha que aí é da Joana, tá? Que a gente pode começar de uma forma linear e depois disponibilizar esses módulos de forma aleatória. Então, aqui é uma forma de você garantir que a pessoa passe por um processo. A gente usa nivelamento, né? Porque no contexto educacional a gente não usa muito esse termo. Mas é como se você trabalhasse o primeiro nível de consciência da pessoa sobre aquilo, o que ela não pode ir para módulo nenhum sem saber. É um processo assim que ela precisa ter uma imersão em relação àquele conhecimento. Tá todo mundo na mesma página, e a partir daquilo ela poder fazer as escolhas dela. Então, é como se até um preparatório para ela poder fazer as escolhas para o módulo seguinte, tá bom?
Então, aqui você pode também construir uma estrutura mista. Quando a gente faz, por exemplo, um evento de lançamento para um curso que você está oferecendo, normalmente a gente pode ver como um processo de nivelamento, porque ali você já vai trabalhar um nível de consciência específico, que é uma coisa que a pessoa não pode chegar lá no curso, ou não deveria chegar lá no seu curso sem saber, sem ter desenvolvido, tá? Então, a gente pode entender como uma trilha mista, né? Eu tenho um curso aqui que ele está na plataforma, ele está, né? Ele está agrupado, ele está linear, mas eu tenho esse módulo aqui, esse primeiro passo, que é um passo de colocar todo mundo na primeira página para que ele chegue lá e consiga desenvolver a trilha que eu imaginei para ele, ok? Combinado? E vamos falar um pouquinho sobre como construir essa trilha de aprendizagem efetiva? Deixa só eu dar uma olhadinha aqui no chat. Montessori, oi, tudo bem? Homeschool holístico. Montessori entra mais ou menos na agrupada, tá? Patrícia Oliveira segue a sequência do curso. Essa é uma aluna exemplar. Ela segue a sequência da trilha que foi montada ali para o curso, né? A Dani também segue a ordem, porque parece que fica sem sentido. Fica sem sentido, porque a pessoa pensou naquela trilha numa ordem lógica, né? A trilha que você está desenvolvendo agora, Keiko, pode ser uma mista, sim, né? Que trabalha o nível de consciência e depois trabalha esse passo seguinte da pessoa. Bom? Ok, gente? Deixa eu voltar aqui, então, para a gente conversar mais sobre a trilha de aprendizagem efetiva, ok? Então, gente, presta atenção. Eu vou dar para vocês aqui 3 passos de como começar essa estruturação curricular qualificada, tá? Para que você vá começando a construir já a trilha de aprendizagem do seu aluno a partir dessa estruturação qualificada, ok? Então, a gente já vai para nível de aplicação desse conhecimento. Até aqui a gente entendeu o que é uma trilha de aprendizagem, nós entendemos os 3 tipos de trilhas de aprendizagem, quais são os benefícios de fazer essa estruturação qualificada e pensar nessa trilha desde o momento da construção do seu curso, da sua oferta, certo? Nós falamos que uma trilha de aprendizagem qualificada, ela tem 2 premissas. A primeira é que precisa desenvolver uma competência, a segunda é que precisa considerar o estilo de aprendizagem, né? E agora eu vou dar para vocês aqui os 3 primeiros passos para você construir, para você estruturar o seu curso de forma qualificada. Para aqui no terceiro passo? Não, tá? Não vou mentir para você, isso aqui não é a solução de todos os seus problemas. É para você sair do lugar do início, tá? Na minha metodologia, a gente tem 6 passos. Eu estou trazendo para você aqui os 3 primeiros, para te ajudar no processo, ok? Então, vamos lá? Então, o primeiro passo vai ser um roteiro de clareza. Já vamos falar profundamente sobre cada um deles, tá? O segundo vai ser a construção de um escopo de curso. E o terceiro, a estrutura curricular, tá bom? E aí, gente, tem ainda o 5º passo, que é a estruturação do plano de curso. Inclusive, eu falei sobre isso na aula passada, né? Se não me engano. Mas aí tem a estruturação do curso, tem a estruturação do plano de desenvolvimento de aula, depois a gente trabalha a construção da jornada do seu aluno, enfim, tá? Depois disso a gente vai refinando. Isso aqui é só para você poder começar, ok? Vou te deixar, não estou mentindo para você. Os 3 primeiros passos para que você possa começar esse processo de estruturação. Então, em relação ao roteiro de clareza, são perguntas que vão te ajudar a entender melhor os seus porquês, mapear os seus conhecimentos, iniciar o processo de reflexão sobre o seu nicho, sobre o seu produto. Por quê? Porque você tem uma vontade genuína de ajudar as pessoas, através do conhecimento, da expertise que você desenvolveu ao longo do tempo, né? Da sua percepção das coisas, você sabe que você pode levar isso para um número maior de pessoas, gerar um impacto positivo, ajudar as pessoas, né? Escalar essa ajuda, que muitas vezes você já dá aqui no individual, você pode escalar e você pode ajudar muito mais pessoas com aquilo.
Mas a gente precisa entender, né? Quando no evento do Casulo a gente falou sobre os níveis de clareza, né? E quando a gente retoma para a pirâmide pedagógica, a gente lembra que numa das bases da pirâmide está você. E ter essa clareza sobre o porquê da sua oferta, por que você quer oferecer isso, que tipo de conhecimento você tem, o que você já sabe que você pode compartilhar com o mundo, vai impactar no seu papel como professor e no seu papel como coordenador gestor, que vai fazer o processo da estruturação dessa formação, desse curso, porque você vai trazer as suas experiências para essa estruturação. Você vai lembrar, você vai trazer coisas que foram muito boas para você, que deram certo, você vai fugir de coisas que não foram tão boas assim, né? Que você não quer de jeito nenhum para dentro do seu curso, tá bom? Então, eu disponibilizo para você um workbook lá no link da minha bio, depois entra lá no Insta, tem lá o workbook Roteiro de Clareza, não é o mesmo roteiro de clareza que a gente trabalha no processo da mentoria, tá? Mas ele já traz muitas perguntas que são direcionadas para a construção, para a estruturação do seu produto. Então, eu recomendo que você comece por aí, pelo seu roteiro de clareza, mapeando os seus porquês, mapeando os seus conhecimentos, mapeando já o seu nicho, algumas outras perguntas bem profundas que a gente faz ali, mas que vão te dar muita clareza para você poder começar o seu processo, tá? Então, o primeiro é um roteiro de clareza e você tem acesso gratuito a isso lá no link da minha bio, tá bom? O segundo passo é o escopo do curso. É quando a gente começa mesmo a construir esse curso ali, tá? O que é? Já é a construção, Joana? Não, é só o esqueletinho. É só o esqueletinho. A gente começa a pensar nos ossinhos ali, tá? Até a gente chegar na pessoa completa, com os cabelos, olhos, enfim, com todas as características, as miudezas, é um processo. Aqui a gente tem o esqueleto do seu curso. Então, a gente começa colocando o curso. Eu sempre peço para você colocar os seus 5 principais valores. Quais são os seus valores inegociáveis? Porque a gente está falando de uma estruturação qualificada, mas que ela está alinhada aos seus valores. E no final do processo você percebe como os seus valores estão intrinsecamente relacionados a essa estruturação curricular, tá? Então, seleciona quais são os seus 5 principais valores. Lá no exercício do workbook, você tem uma partezinha para você mapear quais são esses valores, tá? E aí a gente começa fazendo 3 perguntinhas difíceis. A primeira é: o que o seu aluno vai saber colocar em prática ao final dessa formação? Qual é a competência geral que eu quero desenvolver, né? Eu quero que essa pessoa aprenda a meditar, eu quero que ela internalize a meditação como uma prática diária, né? Acessando, equilibrando os 7 chakras, enfim. Aqui você ainda pode ser bastante abrangente, porque à medida em que você avança, você consegue trazer um refinamento aqui para essa competência, tá? Então, aqui é você colocar o que você quer que essa pessoa aprenda, saiba fazer ao final daquele encontro, ao final daquela aula, ao final daquela jornada, ao final daquele curso. O que você quer que ela saiba fazer, ok? Depois, a gente vai selecionar quais são os conhecimentos técnicos que eu preciso selecionar ali para desenvolver essa habilidade. Então, quando eu falo, eu preciso trabalhar na questão da meditação, o que eu preciso ensinar para ela? De conhecimento técnico, tá? Conhecimento técnico pode ser, eu preciso falar sobre o que são os 7 chakras. Eu preciso falar sobre neurociência e meditação. Eu preciso falar sobre mindfulness, tá? Então, aqui, gente, eu falo que aqui é um download. Aqui você vai colocar tudo que você acha que você tem que falar. Aqui a gente ainda não está pensando em nível de consciência de aluno, aqui a gente ainda não está pensando muito profundamente sobre o que recorte e tal. Aqui é o download mesmo. Tudo que você achar que você precisa falar, você coloca, tá bom? Depois, a gente vai para o passo 3, que são as competências, os conhecimentos socioemocionais que eu vou precisar considerar ao longo dessa formação. Então, se eu vou trabalhar meditação e possivelmente a pessoa ainda não conheça muito, não saiba, né, muitas coisas, eu vou ter que falar sobre o corpo físico e corpo astral, né, agora, gente, deu branco, eu não lembro quantos corpos nós temos, mas eu sei que a gente tem os corpos sutis, né,
enfim, aí você precisa pensar, por exemplo, poxa, eu preciso estimular a abertura ao novo nessa pessoa, né? Curiosidade. Se é uma jornada onde eu vou ensinar ela a meditar todo dia, eu preciso estimular, fomentar o que? A disciplina, o foco, para que ela tenha resultados, né? Ai, mas será que ela pode ter alguma crença, algum valor aqui que interfira nesse processo de meditação? Ah, eu posso trazer. Ah, ela pode acreditar que meditação é bruxaria, por exemplo. Ah, mas aí eu posso trazer, né, algumas coisas que estão relacionadas à ciência explicando os benefícios do mindfulness para atenção, concentração, enfim, tá, gente? É download. Aqui você está no campo hipotético. Você está pensando sobre o que pode impactar positivamente ou negativamente em termos de valores, emoções e crenças. Tá? Lembra da competência? Então, o conhecimento técnico, ele vem trazendo quais são os conhecimentos que eu preciso trazer para essa pessoa. Quando eu vou aqui para a pergunta 3, eu estou mapeando valores, emoções e crenças que podem impactar no quê? Na atitude, no querer fazer, no querer estudar da pessoa, ok? E aí a gente vai começar uma estruturação que é, tá, cheguei aqui, tenho mapeado conhecimentos gerais, é o conhecimento técnico, a competência geral que eu quero que ela aprenda. Tá, eu quero que ela aprenda, eu quero que ela internalize o processo de meditação. Digamos que essa é a minha competência. O que eu preciso ensinar primeiro para essa pessoa? O que ela precisa entender primeiro? Ah, ela precisa primeiro, a primeira coisa que uma pessoa precisa aprender para meditar é a respiração. Ok. Então, o meu primeiro passo, meu primeiro módulo, meu primeiro tudo vai ser trabalhar com ela o desenvolvimento da capacidade de respirar com atenção plena, né? Com percepção do próprio corpo. Isso, esse é o primeiro passo. Ok? Ok. Aí ela aprendeu a respirar, atenção plena. Qual é o segundo passo? O que eu preciso ensinar para ela a partir dali? Então, é isso que a gente vai pensando. Só depois, muito mais à frente, né, é que a gente vai pensar, por exemplo, na trilha. Você sabe, Joana, mas essa trilha ela vai ser linear, ela vai ser agrupada? Primeiro a gente precisa ter essa visão geral aqui do que ela precisa aprender primeiro. Ou se não, é muito aleatório para meditar, não tem esse negócio assim, precisa aprender primeiro uma coisa, depois aprender primeiro outra. Enfim, eu quero ensinar meditações, por exemplo, direcionadas à meditação para ansiedade, meditação para o medo, meditação para libido, meditação para não sei o quê, muito provavelmente vai fazer sentido uma trilha agrupada, que a pessoa vai pegar aquilo que está fazendo mais sentido para ela, que está doendo no momento, tá? Mas aqui a gente está pensando num processo de estruturação ainda, um download de ideias. Aqui é onde você coloca tudo. E aí o meu desafio para você é que depois que você estruturar esse escopo, você faça um mapa mental, tá? Por quê? Porque quando a gente faz o mapa mental, a gente mobiliza outras estruturas cognitivas, a gente tem uma outra percepção sobre as coisas. Você pode ter um insight de uma coisa que você não lembrou que você podia ter inserido, ou você pode ter uma visão e perceber que uma coisa que você pôs ali não precisa. É como se você fosse fazer um processo de refinamento ou de validação das ideias, mas usando a ferramenta do mapa mental, tá? Quem nunca fez um mapa mental, nunca, né? Se você colocar no Google ali, tem ferramentas que te ajudam a desenhar. Mas quando eu falo mapa mental, gente, uma coisa bem simples. Ó, eu, por exemplo, modelei aqui para vocês. Esse aqui é meu mapa mental da aula de hoje, tá? Então, tem uma ideia central aqui, aí eu vou puxando o que eu preciso lembrar de falar e como que isso aqui está relacionado com isso aqui, né? Quais são as etapas, o que vem primeiro. Isso aqui me ajuda a ter uma visão diferente do processo de colocar aqui no planejamento. E aí, quando eu olho para o planejamento e para o mapa mental, eu vejo se os dois estão convergendo, tá? É um processo que eu uso, estou sugerindo para você, talvez faça sentido aí para você também. Experimenta isso, que talvez faça bastante sentido para você, ok? E aí, o terceiro passo, que é a estrutura curricular como um todo. Aqui, a gente já fez o roteiro de clareza, a gente já tem clareza dos porquês, dos paraquês, né, que a gente quer ensinar aquilo. A gente fez um download aqui
das nossas ideias principais, a gente fez um mapa mental, então a gente já sabe o que a gente quer ensinar, o que a gente quer ensinar, por que a gente quer ensinar, né? Que conhecimentos eu vou precisar trazer. Aí aqui eu vou trabalhar a estrutura curricular. Por que eu coloco nessa horizontalidade aqui, né? Porque aqui, se a gente for pensar em contexto de estrada, em contexto de roteiro, é como se a gente pudesse ver o passo a passo que o aluno vai dar. Então, o que eu coloquei no passo 1A? Eu preciso trabalhar a questão da respiração. Aí, no passo 2, o que eu coloquei? Eu preciso que ele tenha percepção sobre a energia dos 7 chakras, por exemplo, né? No passo 3, aí já é a meditação por mais de 5 minutos. Enfim, gente, eu não tenho expertise de meditação, tá? Mas eu estou tentando trazer uma linguagem que seja mais acessível para vocês também. E pensando em outras áreas, eu preciso... Vou pegar da planificação, né? Eu quero ensinar a pessoa a fazer 3 tipos de pães específicos, especiais. O que eu preciso ensinar primeiro? Primeiro, eu preciso ensinar para elas boas práticas de higiene na cozinha. Primeiro de tudo, antes de pegar no pão, primeiro passo, primeiro módulo, higiene e boas práticas na cozinha. Passo 2, os utensílios que ela vai precisar. Passo 3, a receita do pão tal. Passo 4, por nível de dificuldade, né? Pega o mais simplesinho e coloca primeiro. Daí o outro pão, entende? Então, aqui eu vou colocar esses passos que eu estruturei aqui no escopo e vou fazer a seguinte avaliação. Tá fazendo sentido isso aqui? Né? E aqui é um processo que você pode até validar com outra pessoa, que talvez seja da mesma área, que saiba o que você está falando, né? Ou não saiba, mas você pode mostrar para ela, olha, você acha que essa sequência aqui faz sentido para você? Se você fosse fazer um curso assim, 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 você acha que isso faria sentido para você? E aí, o que acontece muitas vezes nesse processo da estrutura curricular? A gente percebe que talvez o passo 1 não seja passo 1, seja passo 4, que o passo 4 faz sentido ir lá para frente. Então, a gente vai estruturando logicamente essa trilha, esse passo a passo do aluno, ok? Façam esses 3 exercícios. Pode parecer uma coisa muito boba, mas tem mentorada minha aí no chat também, que já fez, que passa por esse processo, e talvez possa falar para vocês dos insights que isso traz aqui, quando a gente está nesse processo da estruturação do curso, tá bom? Deixa eu ver aqui, são 7 corpos, olha só, viu? Adoro trabalhar com essas holísticas maravilhosas aqui. Nós temos os 7 corpos os mais conhecidos. Isso aí, fazendo sentido. Muito obrigada pela contribuição de vocês, meninas. E aí, gente, depois, como eu falei para vocês, são os 3 primeiros passos, tá? Não é o final do processo. Aí, depois, a gente vai fazer um plano de desenvolvimento de aula. Quando a gente vai fazer esse plano de desenvolvimento de aula, que é você pensar assim, no seu curso, 5 módulos, aula a aula, então pegar lá no primeiro módulo, o que eu vou falar sobre isso? Quanto tempo? O que vai ser? Qual é o objetivo dessa aula? Né? Que tipo de conhecimento eu vou trazer aqui para alicerçar o desenvolvimento desse objetivo da aula de hoje? Tá? Quais são os recursos? Aqui eu preciso trazer algum recurso diferente? Aqui eu trago uma música auditiva, aqui eu trago um workbook sinestésico, né? Aqui eu fico só no visual falando, tá? Então a gente começa a pensar nas estratégias de entrega também de cada aula e do módulo como um todo. Então a gente vai saindo do macro e aí nós vamos afunilando o processo. Tá? E aí, quando a gente chega nesse afunilamento, nesse aprimoramento, né, nessa especificidade aqui do processo, é importante que a gente considere o que nós tratamos na aula passada, que é nível de consciência, né? Porque às vezes a gente tem 3 formações. As 3 podem ter o mesmo tipo de conteúdo, mas as capacidades, as competências que vão ser desenvolvidas estão em níveis diferentes, porque cada um é para um nível de consciência. Eu posso falar sobre os 7 corpos para quem não tem noção nenhuma, até determinado ponto, para quem já tem uma noção, até determinado ponto, e para quem já tem muito conhecimento, aprofundar. Então, o conhecimento é o mesmo, o nível de profundidade é que vai ser diferente.
E isso eu vou trazendo quando eu estou trabalhando o plano de desenvolvimento de aula, tá? Os objetivos educacionais, então, quais são as capacidades que embasam o desenvolvimento daquela competência geral que eu quero desenvolver, tá? E os estilos de aprendizagem que eu vou explorar. Então, em cada módulo, e aqui, gente, eu sempre trago assim, ó, recurso de aprendizagem, ele não é o PDF que você usa para apresentar a sua aula, tá? A gente disponibiliza, ok. Quando disponibiliza, sempre fala assim, gente, olha, o PDF, a apresentação que faltou a minha fala na aula de hoje. Porque o que eu coloco aqui nesse PDF é um suporte para a minha estrutura, para a minha forma de falar, para a minha forma de apresentar. Faz sentido para mim. Lógico que eu penso em você, aluno, que está aí do outro lado, para que isso vá fazendo sentido para você, mas é uma construção muito para mim, tá? Quando eu falo em recurso de aprendizagem, eu estou falando na construção de algo que vai ser suporte para a aprendizagem do aluno. Então, se eu quero pegar todo esse conhecimento que eu trabalhei aqui como um suporte, como um recurso de aprendizagem, eu vou elaborar possivelmente um workbook, né? Ou que as pessoas chamam uma apostila. Vou fazer uma apostila para você. Só que a apostila, ela não tem intencionalidade, tá? A apostila é só um monte de conteúdo embaixo do outro. Quando eu falo no workbook, eu estou pensando num processo dialético ali, né? Eu tenho a interação com a pessoa que está ali no processo. Então, o meu processo de escrita, ele tem que considerar a interlocução. Eu tenho que estar falando com o aluno o tempo todo e não só colocando conteúdo dentro do material, tá? Posso oferecer uma apostila, Joana? Pode oferecer uma apostila. O que vai gerar mais impacto e vai dar mais suporte para o aluno? Uma apostila com um resumo dos conteúdos ou uma trilha escrita, um workbook, com interlocução, com perguntas de reflexão bem pensadas, bem articuladas, com espaço para o seu aluno fazer anotações, fazer desenhos, fazer representações, interagir com aquele material. Sobre isso que a gente está falando, né? Você pode fazer um material desse para cada módulo do seu curso. Você está privilegiando quem lê, quem escreve, quem precisa desse processo de reflexão. Ah, e quem ouve? Você pode fazer um podcast, você pode fazer uma narrativa. Ah, para quem é visual, você pode gravar um videozinho diferente de alguma coisa, né? A aula aqui no online ela é muito visual, né? Mas a gente pode explorar esse recurso um pouquinho mais, né? Então, através desse afunilamento é que a gente vai tendo essa clareza do que a gente oferece para o aluno em qual momento, ok? Ok, gente? Deixa eu ver como estamos aqui no chat. Falar mais do workbook? Qual que é a dúvida do workbook, Dani? Coloca aí no chat para eu poder aprofundar para você. O que eu quero trazer aqui agora, né? Para a gente retomar os nossos objetivos dessa aula, tá? Então, quais foram os objetivos dessa aula? Vamos voltar aqui? Olha só, eu comecei essa aula dizendo que a competência é compreensão do que são trilhas de aprendizagem, identificação de cada um dos tipos de trilha e como a gente aplica isso na estruturação do produto educacional. Para desenvolver essa competência geral, eu elenquei 3 objetivos aqui. Saí do macro, fui trazendo aqui para o micro. E os conhecimentos que foram abordados. Agora, a gente chegando aqui no final da aula, eu quero que você avalie se você compreendeu o que são trilhas de aprendizagem e a importância delas para a estruturação de uma oferta qualificada, se você tem essa compreensão, tá? E aí, falando taxonomia de Bloom, né? Relembrar, compreender, analisar, daí a gente vai subindo, tá bom? Se você consegue identificar as características dos diferentes tipos de trilha de aprendizagem, então, quando a gente falou da trilha linear, da trilha mista, da trilha agrupada, você percebe qual é a diferença em cada uma dessas trilhas? Quais são as características principais de cada uma dessas trilhas? E quais dessas trilhas talvez vá se adequar melhor àquela oferta que você quer fazer?
tá? E por último, se você percebeu como utilizar o conhecimento que eu trouxe hoje para a estruturação da sua formação, porque daí eu já trouxe, né, 3 passos aí para você começar esse processo da estruturação considerando a trilha de aprendizagem, né? Então, se você percebeu como você pode, por que você pode utilizar esse conhecimento na estruturação desses 3 passos, tá bom? É isso que eu quero que você se analise. E se você puder também, me responde aqui no chat se você chegou, se algum desses objetivos aqui não ficou tão claro para você, tá? Se você percebe que não, eu acho que isso aqui não fechou, não tá bom, acho que não consegui chegar nesse lugar. Isso é um feedback para mim, professora, tá? Educadora, e a gente sempre tem que sair do lugar de ego e achar que todo mundo vai aprender tudo, que eu fui super clara, enfim, né? Meu propósito aqui é desmistificar a educação. Então, quando a gente é professora, a gente precisa do feedback dos alunos até para a gente melhorar o nosso processo. Talvez tenha algum tema que tenha ficado, me chamou a atenção um pouquinho mais sobre isso, eu posso trazer mais aprofundado mais à frente, né? Vamos lá, na hora de divulgar, pode usar a ferramenta Workbook como diferencial? Com toda certeza, né? Porque é um material que a pessoa vai ter ali, é um material interativo, de exercício, de atividade prática, que ela vai poder interagir com esse material para ter suporte, complementar a tudo aquilo que você está trazendo para ela no curso, tá bom? A Dani teve um insight aqui, me expresso melhor falando do que digitando. Dislexia acabou de te contar. Acontece também, né? A gente, às vezes, é muito oral, às vezes é mais sinestésico. Cada um de nós tem o nosso próprio estilo de aprendizagem. Por isso que a gente trabalha melhor em grupo, né? Porque aí cada um contribui para o grupo de alguma forma, com as suas habilidades, as suas capacidades especiais, e aí a gente se fortalece, não é verdade? Então, meninas, se vocês puderem aqui, me contem no chat o que vocês acharam da aula de hoje, tá bom? Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Essa aula vai ficar disponível até amanhã às 2 horas da tarde, então se vocês quiserem compartilhar com alguém, compartilhem. Depois ela vai subir lá para a plataforma da Casulo Premium, que é a plataforma das minhas mentoradas, das minhas alunas, né? Então todo o material extra que eu faço aqui sobe para lá, para ficar lá para consulta futura. E a apresentação que deu suporte à aula de hoje também fica disponível lá na plataforma da Casulo. E eu mando ela também para o grupo de avisos, tá? Então, se você não estiver no grupo de avisos da comunidade, no link da bio, tem lá, é um grupo silenciado, eu só mando os avisos, lembretes e os links e disponibilizo os materiais para vocês depois, ok? Deixa eu parar de compartilhar aqui, ver se a gente tem mais alguma coisa aqui no chat. Maravilhosas, também amo o grupo, Dani. Amo estar em grupo, acho que a gente cresce muito, né? A gente se fortalece muito. E, inclusive, gente, deixa eu contar um spoiler para vocês. Em novembro, a gente vai começar o segundo ciclo da mentoria em grupo, né? Então, as meninas vão estar finalizando o primeiro ciclo do grupo que está vigente agora, a gente vai abrir o segundo ciclo da mentoria. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, depois me manda um recadinho, me manda um direct. Eu vou falar mais profundamente sobre isso depois, mas já que a gente está falando aqui em grupo, né? Já estou dando spoiler aqui para vocês, tá bom? Gente, gratidão pela aula de hoje, um prazer estar aqui com vocês. Se vocês querem fazer sugestão de algum tema, alguma coisa, eu queria saber mais sobre isso, enfim, manda um recadinho, manda um direct. Vocês sabem que eu adoro bater papo pelo direct. A gente vai conversando e vai aperfeiçoando, ok? Beijo no coração de vocês, fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.